A paz do Senhor Jesus, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós falaremos sobre a tatuagem. Afinal, o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina acerca da prática da tatuagem. Hoje nós vamos discutir à luz da palavra acerca deste assunto tão polêmico e discutido. Bom, o que nós podemos definir tatuagem? Tatuagem nada mais é do que gravar, marcar na carne por meio de um objeto pontiagudo, utilizando pigmentos de tinta ou a própria tinta. Mas o que a palavra de Deus nos ensina acerca do corpo? Haja visto que a tatuagem é uma marcação no corpo. E o que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero ler com você em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis vós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então aqui nós aprendemos que o texto vai declarar com muita veemência que o nosso corpo é templo de Deus. Ou seja, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no meio da sua igreja. Ele habita em todo aquele que invoca o seu nome. E além de ser templo de Deus, o nosso corpo também é santo. E a palavra santo significa pureza, ausência da prática pecaminosa, dedicação, consagração a Deus. Sendo assim, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E nós não pertencemos mais a nós mesmos, senão a Deus, a fim de que Ele seja glorificado, adorado, reverenciado por meio do vosso corpo e também no espírito. Outro argumento que nós podemos aqui falar a respeito contra a tatuagem está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, aqui no texto nós aprendemos que nós fomos criados por Deus para sermos parecidos com Ele. E quando alguém coloca uma tatuagem permanente no corpo, esta pessoa estaria adulterando a criação de Deus. Pois o nosso corpo é puro e devemos conservá-lo puro por toda a vida, sem adulterar, sem mexer, sem modificar. Mas da forma que Deus nos fez, devemos conservar, porque assim Deus nos fez, a sua imagem e a sua semelhança. E tatuar o templo de Deus, o corpo, com marcas de tinta, é uma violação grave da criação de Deus. Assim também como furar a orelha, mexer no cabelo, ou seja, tingir os cabelos, pintar as unhas, mexer na sobrancelha. Por quê? Porque essas são práticas mundanas, pagãs, práticas diabólicas. Logo, não pode agradar a Deus. A igreja do Senhor, ela foi chamada para ser santa, diferente, para ser luz do mundo e sal da terra. E outro texto que eu gosto muito de ler está em Levítico, capítulo 19, versículo 28, que diz: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Aqui, Deus está falando sobre o ritual que os pagãos faziam em homenagem aos seus deuses na época de Moisés. E não somente na época de Moisés, mas também até os dias de hoje, porque nós sabemos que existem religiões afros, por exemplo, em que os seus adeptos, eles tatuam os seus corpos com símbolos e até com o nome dos seus deuses, em homenagem a seus deuses, a adoração aos seus deuses. Por esta razão, Deus ele proibiu com veemência a tatuagem diante do seu povo. Alguns profetas falsos, ensinadores, vão dizer que esta é uma lei e não se aplica ao tempo da graça. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a lei ela é dividida em leis cerimoniais, sacrificiais e também leis morais. As sacrificiais e cerimoniais são aquelas em que o homem ele tinha por costume e também por ordenança divina sacrificar animais para obter uma comunhão com Deus e através daquele sangue de animal ele poder cobrir os seus pecados. Hoje, essa prática foi substituída permanentemente através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Ele foi o sacrifício
que fez com que nós alcancemos a expiação do vosso pecado. Mas em contrapartida existem aquelas leis morais, as leis que permanecem. Por exemplo, se no tempo de Moisés Deus proibiu o povo de adorar outros deuses através das culturas pagãs, não fazendo imitação como o povo pagão fazia, que era de tatuar o seu corpo, nós também, igreja, não temos que adotar essa prática mundana, diabólica, perversa, que contraria a natureza de Deus através do nosso corpo. O mundo sim tem essa prática. Aqueles que não conhecem a Deus podem ter essa prática, mas a igreja do Senhor, ela não tem essa doutrina, porque a palavra nos ensina que nós somos luz do mundo e sal da terra. Por exemplo, as pessoas que já vieram tatuadas no mundo, elas demonstrando arrependimento, Deus vai perdoar. Mas as pessoas que estão dentro da igreja, os cristãos que estão no seio da igreja e querem se tatuar, eles estarão sendo rebeldes à doutrina de Deus. E tem aqueles falsos ensinadores que pregam assim, dizendo, se for algo que glorifica a Deus, por exemplo, um versículo na carne, ou o próprio nome de Jesus tatuado na carne, não tem nada demais. Mas a Bíblia também condena essa heresia, porque o salmista vai dizer no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Romanos capítulo 7, versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que gravar, ou seja, escrever os mandamentos de Deus na tábua do vosso coração. Não é na carne, não é no braço, não é na perna, no peito, nas costas, que nós temos que escrever versículos. Não, irmãos, nós temos que escrever no nosso coração e fazer observação, meditação de dia e de noite, guardando e obedecendo a doutrina de Deus. Espero que você tenha aprendido um pouco com mais este ensinamento da palavra e da sã doutrina de Deus. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e nós estaremos aqui combatendo pela sã doutrina. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.